Fala aí galera do nono ano, tô aqui com a nossa nova videoaula, tá? Só para a gente recapitular a matéria. Na nossa última aula a gente parou no capítulo 3, falamos sobre as vanguardas europeias, tá? Na pasta, se vocês forem lá agora, já tem alguns slides sobre a matéria do capítulo 3. No finalzinho do capítulo que fala sobre cultura de massa, feminismo e tudo mais, a gente vai trabalhar, mas vamos trabalhar dentro dos próximos capítulos do livro, tá? Então vai ser uma matéria que eu vou ir e voltar algumas vezes ao longo do ano, tá bom? Dito isso, tem lá o capítulo 3 nos slides para ajudar vocês a estudarem. Já tem um resumo na pasta também do capítulo 3, tá? E mais para frente a gente volta nele, ok? Agora, a matéria de hoje seria o capítulo 4, mas eu decidi inverter com o capítulo 5, tá bom? Já que o capítulo 5 fala de Brasil República, eu acho melhor a gente entrar logo na parte de Brasil, a gente não demorar muito, tá bom? Então, dito isso, vamos dar uma olhada lá nos nossos slides. Espera aí. Foi? Foi. Galera, só para vocês terem uma noção mais ou menos. O capítulo 5 ele é um pouco grandinho, então eu vou dividir uma parte essa semana eu vou colocar a parte 1, tá? E na semana que vem a gente vai ver a parte 2 e um pedacinho do final que sobrar, tá bom? Aí só na outra semana a gente vai trabalhar com a correção de exercícios, tá bom? Lembrando que essa parte do capítulo 5 a gente vai falar do fim do Império até o final da República da Espada, tá? Então, após essa videoaula, vai estar na pasta o resumo do capítulo 5, todo, o resumo todo no caso, e uma lista de exercícios do livro para vocês irem fazendo, que a gente vai corrigir na videoaula da correção de exercícios, tá? Na nossa terceira videoaula sobre o capítulo. Outra informação, agora para o pessoal da turma apenas, que tinha me pedido para fazer um material para o SESC, né? Eu já estou fazendo esse material há um tempinho e vai estar disponível para vocês na pasta até o dia 9, tá? Até o dia 9 de abril. Eu estava olhando eu dei uma olhada no edital do SESC ano passado e eu vi que a inscrição abre por volta de abril e maio e a prova é em julho. Então, como a matéria de história não é uma matéria muito pesada do SESC, dá tempo de vocês estudarem tranquilamente, tá? Então a gente está com um prazo bom aí. Qualquer dúvida, só fala comigo que eu tiro na hora, tá? No Facebook, Instagram, WhatsApp, você já sabe. Ok? Dito isso, vamos dar uma olhada agora nos nossos slides da Primeira República, tá? Quando a gente fala de República Velha, minha gente, a gente está falando dessas características principais aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho delas hoje e o resto na próxima aula, ok? Vamos lá. Para a gente falar da Primeira República, temos que falar do final do Brasil Império, né? Do fim do Brasil Império que a gente falou ano passado, né? O Império Brasileiro ele acaba em 1889 e ele vai acabar por causa de 4 questões principais, tá? Vamos falar de cada uma hoje. A primeira questão militar, ela é resultado de uma falta de investimento, de uma falta de atenção do imperador, do Império Brasileiro, à esfera do exército, tá bom? Lembrando que os militares, a gente tem o exército brasileiro e tem a marinha. A marinha recebia muito investimento do império, mas o exército nem tanto. E uma vez que os militares do exército também não tinham lá uma participação política muito grande e sofriam com punições de censura e obediência absoluta, essa situação no exército vai gerar um quadro de críticas contra o imperador ao longo dos anos. Mas isso vai se intensificar quando, na Guerra do Paraguai, os soldados brasileiros saem vitoriosos da guerra, apesar de serem soldados com muita pouca infraestrutura para fazer a guerra, com soldados não tendo nem uniforme para fazer a Guerra do Paraguai. O exército acaba saindo muito politizado. Por quê? Durante a guerra teremos uma discussão da abolição da escravidão, porque muitos soldados chamados de última hora eram ex-escravos negros que foram para a guerra com a promessa de que, se saíssem vivos, seriam libertos. A ideia da república também passa a permear o imaginário de muitos soldados ali, e uma ideologia se faz muito presente, que é a ideologia do positivismo. Positivismo, minha gente,
é uma ideologia que fica bastante conhecida por causa desse lema aqui, que está até na nossa bandeira: ordem e progresso. O que o positivismo definia? Que a chave para o progresso da civilização, isso seja no campo intelectual, na ciência ou no urbano industrial, estava na criação de uma república, ou seja, teria que acabar com o império e fundar uma república, mas não qualquer república, e sim uma ditadura controlada pelo exército, tá? Que apenas assim, para os positivistas, o governo, o Estado, ele poderia beneficiar a população, acabar com a injustiça e por aí vai. E ela se faz muito popular entre jovens militares, tá? A galera do alto escalão mais velha, nem tanto ainda, tá bom? Vamos falar mais disso mais para frente. Então, como a situação do exército ela já estava muito crítica é, é, quando eles pensavam o Império Brasileiro, após a Guerra do Paraguai, vários conflitos envolvendo jovens militares de alta patente contra o imperador Dom Pedro II acaba gerando uma instabilidade e altos grupos dentro da esfera militar acabam conspirando para o movimento de proclamação da República, tá bom? Vamos falar sobre esse movimento daqui a pouco. Outra questão é a questão religiosa. Basicamente, o Dom Pedro II, ele, por ser imperador do Brasil, ele estava acima das decisões papais dentro do território brasileiro. Então, se o Papa criava uma bula, criava uma espécie de lei dentro da Igreja Católica, o Dom Pedro podia autorizar ou rejeitar essa atitude papal no Brasil. Então, o que aconteceu? Em 1864, o Papa Pio IX ele proíbe a vinculação entre maçons e a Igreja Católica. Se você era da maçonaria, você não podia fazer parte da igreja, você seria excomungado. Só que Dom Pedro II, por ter uma ligação muito próxima com a maçonaria, ele intervém nessa decisão da igreja e não autoriza a decisão do Papa no Brasil. Mas mesmo com o imperador agindo dessa maneira, em 1874, bispos brasileiros são presos porque eles tentaram pôr em prática a decisão do Papa. Mesmo que eles foram presos em 1874, no ano seguinte esses bispos foram soltos, já que o Duque de Caxias estava numa posição política lá e interveio a favor dos bispos. Mas mesmo sendo soltos, essa relação entre igreja e Estado brasileiro estava muito afetada, né? E a partir de então, vejam como as coisas funcionam. A igreja aproxima-se da ideia do republicanismo e da criação de um Estado laico, de um governo, de um Estado em que esse não interferisse nas decisões da igreja. Tá? E isso em 1875 em diante. Olha como era mais diferente no passado. Né? Continuando. Outra questão para o fim do Império é a questão republicana. Falamos sobre os republicanos no ano passado, no oitavo ano. Em 1870, o Partido Republicano ele é criado no Brasil. E é um partido totalmente contrário à centralização do Brasil Império. Ou seja, eles defendem o fim do Senado vitalício, o cara vai ser senador para a vida toda, porque eles não têm que ter isso. Eles defendem a criação de um Estado laico, a igreja vai se aproximar muito deles por causa disso aqui. E defendem uma república federativa. O que isso significa? Um governo sem rei, que teria um presidente, por exemplo, ou um parlamento, depende do tipo de república que você vai criar, em que os estados seriam federações, ou seja, os estados teriam uma espécie de autonomia. Tá? O que significa autonomia? Seria mais ou menos uma ideia de liberdade para os estados. Se a gente pensar hoje em dia, é como se o governador do Rio de Janeiro pudesse fazer certas coisas sem que ele precisasse do governo federal para isso, tá? Sem que ele precisasse do presidente, por exemplo. Ok? Entre outras características, alguns republicanos, desde a criação do partido, se preocupavam com a questão da escravidão. Mas qual era o problema? Muitos dessa galera estavam ligados à aristocracia.
aos donos de escravos, tá? Então, o movimento republicano não pôde totalmente discutir a questão da escravidão, porque muitos da base aliada eram donos de escravos, então era uma posição de difícil questionamento, né? Dito isso, tínhamos dois grupos principais no Partido Republicano: evolucionistas, eu coloquei errado aqui, vou consertar depois, e revolucionários. Qual é a diferença principal? Esse grupo aqui quer a fundação de uma república na base da aliança entre classes, enquanto que esse grupo aqui quer a fundação de uma república através de um governo revolucionário, através de um movimento revolucionário, ou seja, romper de uma vez com a sociedade de classe, de privilégios, perdão, romper de uma vez com a nobreza aliada do imperador e por aí vai. A gente pode dizer que esse grupo aqui estava mais próximo da aristocracia, os revolucionistas. Os revolucionários nem tanto, tá? O que vai acontecer então? Uma vez que a proclamação da República acontece, esses republicanos mostraram o que era mais interessante para eles, o que eles queriam fazer realmente. Muitos dessa galera aqui estava apenas preocupado com seus próprios interesses locais. E por causa dessa galera do Partido Republicano e de outros partidos que vão surgir, formaram-se as oligarquias, tá? Que a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Que aí já pega uma outra parte da Primeira República. Continuando. E a última questão para fim do Brasil Império foi a questão abolicionista. O Brasil, um país durante séculos e séculos vivendo sob o regime de escravidão negra africana, vai chegar um momento, em 1888, em que a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Tá? Além dessa Lei Áurea, tivemos também outras leis abolicionistas, a do ventre livre, a dos sexagenários, entre uma lei ou outra mais específica que a gente falou no passado também, tá bom? É importante a gente frisar que, apesar da escravidão ela ter sido abolida nesse momento da história do Brasil, muitos abolicionistas, negros inclusive, vêm questionando a escravidão, vêm defendendo a abolição durante muito e muito tempo antes, tá bom? Mas voltando, uma vez que a Lei Áurea ela acaba definitivamente com a legalização da escravidão, ela coloca a escravidão como algo ilegal na política no Brasil Império, muitos fazendeiros que eram donos de escravos, eles vendo que eles perderam as suas posses, né, eles passam a criticar o Império. Por quê? Já que eles perderam os escravos, eles pensavam da seguinte maneira: já que a gente perdeu os escravos, o Império tem que nos pagar uma indenização por isso. Eles não poderiam sair perdendo na cabeça deles. Só que isso não ocorre. Então, uma vez que eles não têm essa indenização paga pelo Império, eles já acabam se voltando contra o Império, tá? E eles entram para o Partido Republicano e acabam sendo denominados os Republicanos de 13 de maio, a data da oficialização da Lei Áurea, né? Então, é a galera que só passou a criticar o Império porque saiu perdendo mesmo. Ok? Então, essas são as quatro questões principais: abolicionista, militar, religiosa e republicana. Um resumão aqui para vocês estudarem em casa, mais fácil, tá? E, uma vez que essas quatro questões acontecem, os militares já acabam fazendo o movimento da proclamação. E chegamos no ano de 1889, dia 15 de novembro de 89, né? A proclamação da República. Alguns pontos interessantes sobre a proclamação. Se eu digo interessante é porque eu vou cobrar esses pontos, tá? Marechal Deodoro da Fonseca é escolhido líder da proclamação, só que ele é uma liderança tardia. Por que ele entra tarde nesse movimento? Porque até então ele era aliado do Império, grande amigo pessoal do Dom Pedro II. Ele só decide trocar de lado quando há uma situação aí que causa uma indisposição entre ele e o imperador, mas a gente não vai entrar nisso agora não, tá?
e ele acaba liderando o movimento. Então ele seria um republicano mais tardio ainda do que os de 13 de maio, né? Para a gente ter uma ideia do que significa a palavra república, vem do latim res publica, que significa coisa pública, assunto de todos, tá? Então, o governo onde todos teriam algum tipo de voz. Agora, duas questões extremamente importantes. Primeiro, essas duas frases, elas ilustram muito bem o movimento da proclamação. Por que a gente não fala Revolução Republicana, por exemplo? Porque não é uma revolução. A gente debateu ano passado o que significa uma revolução. Revolução, entre outras palavras, é um movimento político que retira um grupo do poder e coloca outro diferente no mesmo lugar. Tá? E geralmente as massas, o povo, participa de uma revolução. Tá? No caso da proclamação isso não acontece. Por quê? Quem era a classe dominante antes da proclamação da República, na parte do Império Brasileiro? Grandes proprietários de terra, barões de coronéis do café. Quem passa a ser a classe dominante após a proclamação da República? As mesmas pessoas, barões de coronéis do café, que agora vão criar oligarquias, governos locais próprios que vão tomar conta da esfera política brasileira, tá? Então, a classe social não muda. E a classe social dominante, no caso. E o outro ponto é, o povo não participou em nada do processo da proclamação. É papo do tipo, dia 14 está o povo de boa, dia 15 acontece a proclamação e dia 16 eles nem sabem o que aconteceu e vida que segue. Tanto que duas frases da época ilustram bem esse momento. Uma frase de um jornalista que diz que o povo assistiu aquilo bestializado, que nem uma besta, que nem um animal, porque não estava entendendo o que estava acontecendo. Tanto que muitas pessoas do povo, quando viram os militares andando na rua com bandeiras, fazendo uma comemoração, eles já acharam que estavam presenciando uma parada militar e não a mudança de governo do Brasil, né? De império para a república. E a outra é, o Brasil não tem povo, tem público. Depois vou consertar isso aqui. Que é do Lima Barreto, que é um autor que provavelmente vocês vão estudar com a Vanessa, não sei, em literatura, em português. Mas mais para frente a gente pode falar sobre ele, tá? O que essas frases ilustram pra gente? Que não foi um movimento de participação popular, tá? Fica com isso na cabeça. E a outra questão muito importante é, foi um golpe de Estado ou foi um movimento revolucionário? Pelo que a gente acabou de falar de revolução, fica claro que não é um movimento revolucionário. Por quê? Não tem participação do povo e não tem uma mudança de poder das classes dominantes. As classes que dominavam antes permanecem as mesmas após a proclamação. Por isso, a gente considera que a proclamação da República, na história do Brasil República, seria o primeiro golpe de Estado que a gente passou. Porque havia uma forma política com regras, por mais bizonhas que elas pudessem parecer, havia uma legislação, a Constituição do Brasil Império, e ela é desrespeitada para a criação de uma república, tá? Não quer dizer que o Império fosse muito bom, não. O que eu estou dizendo é que, como trocou-se de governo de uma maneira que não era oficial, a gente caracteriza como um golpe de Estado, tá? Então, esse debate, eu coloquei debate com um ponto de interrogação, mas na realidade não há esse debate dentro do campo historiográfico. Quase todos os historiadores sérios concordam que a proclamação da República foi um golpe de Estado por causa disso que eu falei para vocês agora, tá? Então esquece isso aqui é balela, tá? Não desmerecendo que os militares sérios que participaram na proclamação, tá bom? Mas apenas para a gente poder definir o que cada um é o papel de cada um nessa história aí, tá? Continuando. Uma vez que acaba o Brasil Império, inicia-se a República da Espada.
Por que República da Espada? Porque é um governo em que 2 presidentes brasileiros serão militares, que serão Marechal Deodoro da Fonseca, aquele que liderou a proclamação, e o Marechal Floriano Peixoto, que vem após ele, tá? Dito isso, vamos lá. Quando Deodoro assume o poder do Brasil República, ele assume provisoriamente, ou seja, até as coisas se acertarem, até as pessoas que estavam na proclamação decidirem o que elas vão fazer agora que o imperador foi expulso do Brasil. Então, Deodoro governa provisoriamente durante quase 2 anos para que seja elaborada uma nova Constituição do Brasil. Lembrando que a primeira é de 1824, tá? Criada lá no primeiro reinado. A nossa segunda Constituição é criada em 1891, tá? E ela vai definir que o primeiro presidente seria eleito de maneira indireta, tá? Ela define que todas as eleições seriam feitas de maneira direta. Apenas a do primeiro presidente seria de maneira indireta, ou seja, o povo não votaria para presidente naquela eleição. Seriam as próprias pessoas que estavam por trás da Constituição e do governo republicano naquele momento. Então, por causa desse ponto na lei, Deodoro é eleito presidente e Floriano Peixoto é eleito vice. Naquele momento da história do Brasil e até muito tempo depois, se eu não me engano, isso só vai mudar com o fim da ditadura militar, presidente e vice não partilhavam o mesmo voto. Você podia votar em um presidente de um grupo político e ser eleito vice da oposição. Então não precisa ter relação, tá? Nesse caso, Deodoro ele seguia uma linha política e o Floriano não é que ele fosse inimigo, mas ele não partilhava da mesma linha que o Deodoro. Então eram pessoas políticas diferentes, tá? Continuando. Mais sobre a Constituição do Brasil. Permitiu o casamento civil, ou seja, você não precisa mais de estar relacionado à igreja para poder casar. Adotou o regime federalista de governo, aquele em que as federações dos estados eles têm mais autonomia para fazerem o que bem entenderem, contanto que não fira a Constituição. Dividiu o poder em 3, legislativo, judiciário e executivo, ou seja, o poder moderador, que era o poder do imperador, ele não pode mandar no judiciário, o judiciário no legislativo e vice-versa, tá? Separou a Igreja do Estado brasileiro, ou seja, o Estado laico, que a Igreja Católica tanto queria, por causa da questão religiosa, e criou uma espécie de voto universal, entre aspas. Por que entre aspas? Porque é um voto em que apenas homens com mais de 21 anos e alfabetizados poderiam votar, sendo que dessa galera aqui, nem soldados e nem padres poderiam votar também, tá? Ou seja, mulheres estavam fora do voto, analfabetos estavam fora do voto, soldados e padres também, e por aí vai. Fora que era um voto aberto, ou seja, você não votava em segredo. Você chegava na hora de votar, todo mundo podia ver em quem você estava votando no momento da urna. Então, isso acaba gerando um grande quadro de corrupção, de eleições fraudulentas e por aí vai, que a gente vai discutir quando trabalhar a República Oligárquica, tá? Mais para frente. E além de que a primeira eleição presidencial seria indireta, tá? Entre outros pontos aí que a gente pode ir discutindo ao longo das aulas. Ok? Continuando. Uma vez que o Deodoro assume o governo, isso desde o governo provisório, um cara chamado Rui Barbosa é colocado como ministro da Fazenda. E qual era a função desse cara? Acertar a economia do Brasil, né? Como até hoje é a função do ministro da Fazenda. E o que o Rui Barbosa faz? Ele cria uma política chamada encilhamento. O que essa política fez? Basicamente, para controlar uma crise econômica que estava acontecendo, o governo libera crédito e permite que bancos privados imprimam papel moeda, porque seria uma maneira de você agilizar o fornecimento de crédito à população, entre outras coisas. O problema é, ok, o banco faz isso, pensando que o cara vai pagar ele de volta. Então as pessoas, quando iam pegar o dinheiro no banco,
muitas delas não pagavam. Logo, o que era para controlar a crise apenas piorou. E por causa desse fracasso, Deodoro foi responsabilizado, já que ele era o presidente que colocou o Rui Barbosa naquela função. E o que o Deodoro faz? Deodoro era uma figura já autoritária, se mostrando mais autoritária. Deodoro ameaça fechar o Congresso Nacional se esses parlamentares diminuíssem os seus poderes de presidente. Tanto que quando Deodoro faz isso, isso gera uma revolta de marinheiros chamada Primeira Revolta da Armada. Não vou falar dela agora, eu vou falar dela mais pra frente, tá? É para fechar o governo Deodoro. Sem outra saída, Deodoro sendo pressionado, ele acaba renunciando ao cargo de presidente. E Floriano Peixoto, seu vice, assume o poder. Deodoro acaba falecendo acho que uns 2 ou 3 anos depois desse episódio, tá? E Floriano assume. Só que tem um problema quando Floriano assume o poder, tá? Vamos falar agora. A Constituição de 1891 dizia o seguinte: o presidente foi eleito. Ele vai governar um mandato de 4 ou 5 anos, eu não lembro agora, acho que era 4. Se esse cara governar e sair do poder antes que sejam completados 2 anos de governo dele, o vice não assume e se tem novas eleições. No caso do Deodoro, o governo provisório dele foi nessa época aqui. E quando ele assume como presidente, a gente está em 1891, que é quando a Constituição foi criada. E ele renuncia no mesmo ano, ou seja, não passou nem um ano desde que ele assumiu o governo de forma oficial. Logo, de acordo com a lei, deveriam ser chamadas novas eleições, em que o povo fosse votar para o presidente. Isso é o que está na Constituição. O que o Floriano diz em sua defesa? Que esse artigo da Constituição ele vale para presidentes que tivessem sido eleitos pelo povo. Deodoro foi eleito de forma indireta. O povo não votou no Deodoro. Logo, esse artigo da lei não vale para julgar o governo Floriano. Então, Floriano teria, assim, direito de continuar o seu governo e não ter que chamar novas eleições. Então, a República já está começando de uma maneira bem esquisita, né? Continuando. Uma vez que o Floriano chegou ao poder, lembrando que ele tinha um apelido, ele era chamado Marechal de Ferro, tá? Por isso que tem essa charge aqui meio sem graça, tá? Uma vez que o Floriano chegou ao poder, ele se mostra um governante tão autoritário, talvez até mais do que o Deodoro. E a gente vai ver por que ele seria mais autoritário. Tem a polêmica da Constituição que a gente falou agora, tá? Da mesma maneira que os marinheiros se revoltaram no primeiro governo, no governo Deodoro, eles voltam a se revoltar no governo Floriano. Por quê? Primeiro, porque eles entendiam que a marinha estava sendo deixada de lado pelos presidentes militares, e também porque eles queriam que a Constituição fosse levada a sério, que novas eleições ocorressem. Tá? Então eles pedem, primeiro, eles lançam um manifesto pedindo novas eleições, Floriano acaba repreendendo o movimento, e no ano seguinte, junto com pessoas que estavam insatisfeitas com o fim da monarquia, eles tomam conta de navios de guerra, apontam os canhões para a cidade do Rio de Janeiro e ameaçam. Ou Floriano renuncia e temos novas eleições, ou bombardeamos a cidade. O mesmo tipo de ameaça aconteceu no governo Deodoro, sendo que Deodoro ele decidiu renunciar. Floriano não decide fazer isso. Pelo contrário, ele reprime o movimento. Então, a cidade é bombardeada, mas o Marechal de Ferro consegue derrotar a revolta. Então, a segunda revolta da Armada é derrotada em 1894, tá? No último ano do governo Floriano. Além disso, o governo Floriano enfrenta uma outra revolta agora no Rio Grande do Sul. Basicamente, é um conflito entre 2 grupos políticos.
os maragatos e os pica-paus. Os maragatos, eles defendiam um governo descentralizado e um parlamentarismo, ou seja, que não tivesse um presidente no poder e sim o parlamento. E os pica-paus, que eram republicanos, defendiam o que estava acontecendo. O governo floriano com centralização política, com um presidente bastante cheio de poder, bastante poderoso, e um modelo presidencialista. Então, quando essa revolta estoura no Rio Grande do Sul, o governo federal, Floriano Peixoto, acaba interferindo para o lado dos republicanos, combatendo os federalistas, combatendo os maragatos. Tá? E essa revolta ela se arrasta até depois do governo floriano, até o governo do Prudente de Moraes, que a gente vai falar na próxima aula. Por que ela é importante para a gente entender? Porque mesmo que a república ela aconteça nesse momento, nem todos têm a mesma ideia de como fazer a república. Tem grupo que quer uma república descentralizada e tem grupo que quer uma república centralizadora. E isso, minha gente, só vai se organizar francamente quando Vargas chegar em 1930. Tá? Porque assim que acaba a República da Espada, com o fim do governo floriano, a gente entra na República Oligárquica. Tá? E vai ser uma república onde o poder do presidente, minha gente, não vai ser nem um pouco interessante, vai ser nem um pouco legal. Porque quem vai governar de fato o país serão as oligarquias durante um bom tempo. Então, sabe aquela ideia do dono de fazenda que usa um chapeuzinho, todo poderoso em suas terras e por aí vai? Tipo aquelas novelas de época da Globo. É aquele cara ali que vai controlar a política nacional durante um bom tempo. E quando Vargas entra em 1930, as coisas começam a mudar. Só um detalhe. Repara, a gente está em 2020. E isso só muda em 1930. Então, praticamente 90 anos, né? A gente tem 90 anos de um governo federal meio que forte, meio que cumprindo a sua função. Ou seja, a gente não tem nem um século na história do país em que as coisas deveriam funcionar o mínimo que deveriam, tá? Então isso é questão de debate mais para frente, ok? No final das contas, Floriano, ele encerra o seu governo em 1894. Muitos grupos da sociedade entendiam que o Floriano iria dar um golpe de Estado e ia continuar no poder há mais tempo. Mas ele estava cansado com a crise, com as revoltas, com a oposição e pelas medidas autoritárias que fazia, então ele decide não renunciar, ele decide terminar o seu governo e aceita a candidatura dos próximos presidentes, que agora sim seriam eleitos pelo povo. Nisso, Prudente de Moraes acaba ganhando a eleição e é o fim da República da Espada, essa república composta por dois presidentes militares, Teodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E inicia-se a República Oligárquica, tá? Essa parte de República Oligárquica em diante, a gente vai falar na videoaula da parte 2 desse capítulo, ok? Então, acabou de ver a videoaula? Dá uma olhada na pasta. Essa videoaula, lembrando, ela vai estar na nossa pasta virtual e também vai estar no YouTube, tá? Eu vou colocando as videoaulas toda terça-feira e vai seguir esse esquema. Primeiro explicação da matéria, depois correção de exercícios. O resumo do capítulo 5 já está na pasta, já pode copiar no caderno, não precisa esperar o capítulo 4 não, copia o 4 quando eu der. E ele peraí, tá. E calma aí, gente. E no final do capítulo 5 do resumo estão lá os exercícios para vocês copiarem, tá? Para vocês fazerem no livro, perdão. Além disso, vou colocar o material do SESC. Vou colocar também, tem alguns livros novos naquela pasta de literatura e quadrinhos. E filmes, vocês têm filme pra caramba para assistir em casa durante esse afastamento por causa do coronavírus, então passem a ver os filmes, tá? Porque tem muita coisa ali que vai ser útil pra gente ao longo do ano. E tem coisa ali que eu vou cobrar em prova com certeza, que eu vou usar a matéria, vou usar o filme para ilustrar a matéria que a gente está aprendendo, tá? O que mais?
Eu vou colocando os materiais extras dentro da pasta de videoaulas também, na parte de vídeos complementares, mas isso vocês vão vendo quando eu for colocando, tá? Dito isso, é tudo, galera. Acho que não tem mais nenhum recado, né? Qualquer coisa é só falar comigo, Facebook, Instagram, WhatsApp, no grupo dos pais, vocês já sabem, né? E qualquer dúvida, é só entrar em contato. É isso. Estou com saudade. Espero que essa situação se resolva de uma vez. Com todo mundo em segurança, é claro, né? Ninguém doente, pelo amor de Deus. E é isso, galera. Nos vemos na próxima aula semana que vem. Tchau, tchau. E aí?